Hoje é domingo de Páscoa, domingo em que celebramos a ressurreição de Jesus, evento este extremamente importante para nós cristãos, para a fé cristã, porque a ressurreição junto com a cruz são as marcas da essência da fé cristã. E é uma data extremamente importante porque, reconhecendo isso, cristãos e as igrejas do mundo inteiro celebram este grande feito de Deus na vida de Jesus Cristo. E diante dessa celebração, que não podemos passar em branco nesta noite, neste dia, e considerando também a série de mensagens que nós temos para este mês, Fé e Trabalho, quero refletir e compartilhar o seguinte tema com os irmãos e irmãs nessa noite: Deus trabalha. Deus trabalha, ou então o trabalho de Deus. Nos dois sermões pregados até aqui nesta série de mensagens, vimos que a partir dos primeiros capítulos de Gênesis, Deus criou o trabalho. Deus criou o trabalho, ou seja, o propósito de Deus para a vida do ser humano no âmbito da criação inclui o trabalho. Vimos também que por meio do trabalho adoramos a Deus e, sendo assim, não deve haver separação entre trabalho espiritual e trabalho secular. No domingo passado foi tratada a questão: é possível ser feliz no trabalho? É possível ser feliz no trabalho em meio às injustiças, às frustrações, desânimos e conflitos? É possível ser feliz na atividade profissional que desempenhamos? Embora a ênfase esteja voltada para o ser humano nos dois sermões pregados até aqui, o trabalho não é algo que diz respeito somente a nós. Deus também trabalha. Deus também está envolvido nesta tarefa. Não sei o quanto esta afirmação pode surpreender ou até mesmo espantar você, mas foi o próprio Jesus quem fez a afirmação no versículo que inclusive todos nós lemos juntos: meu Pai trabalha até agora, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, e eu trabalho também. A afirmação feita por Jesus de que Deus trabalha é importante por vários motivos. E gostaria de, nessa noite, destacar dois deles, rapidamente, para a nossa reflexão, para o nosso alimento espiritual, também para a nossa comunhão com o próprio Deus. E a afirmação de que Deus trabalha é importante, em primeiro lugar, porque, por meio desta afirmação, Jesus altera, Jesus muda a nossa concepção sobre Deus. E a mudança de concepção que me refiro é a seguinte: a de um Deus estático para um Deus dinâmico. A mudança de um Deus estático para um Deus dinâmico. Entre um ou outro, temos a tendência de imaginar um Deus estático. Um Deus que está parado, um Deus que não está envolvido sistematicamente em nenhuma atividade. E várias são as razões para isto. Talvez porque nós, consciente ou inconscientemente, transferimos as experiências desagradáveis e estressantes que temos com o trabalho para Deus. Deus não se envolve com algo estressante, com algo extremamente desagradável. Uma outra razão do porquê temos a tendência de imaginar um Deus estático, um Deus parado, um Deus que não está envolvido sistematicamente numa atividade, é porque todos nós trazemos e carregamos o desejo de uma vida de conforto, uma vida de fartura, mas sem trabalho. Se não tiver trabalho, melhor ainda. E uma outra perspectiva do porquê dessa tendência é o ideal que nós também trazemos de que no céu não haverá trabalho. No céu é um lugar prazeroso, é um lugar gostoso de se estar e certamente trabalho não haverá ali. Penso eu que também é muito forte a noção de que depois de Deus ter
criado todas as coisas até o sexto dia. No sétimo dia, diz o relato de Gênesis 1, que Deus descansou. Deus terminou a obra da criação e no sétimo dia descansou. Se a criação está concluída, se a criação está terminada, Deus está descansando até hoje, porque não há mais nada a fazer. Não há mais nada a fazer no âmbito da criação e Deus está então em seu pleno descanso, porque esta obra já está terminada. É bem comum o ser humano ficar arrumando trabalho para Deus, né? Nas nossas orações nós costumamos dizer: Deus, faça isso, Deus, faça aquilo outro. É a tendência humana de arrumar trabalho para Deus. Mas a verdade é que nós não concebemos a ação de Deus como trabalho. Aliás, uma vez ouvi o testemunho de uma mulher que estava com o seu horário apertado para um compromisso que havia assumido, pegou o seu carro, foi até o centro da cidade e, não encontrando nenhuma vaga para estacionar o seu carro, ela começou a pedir para Deus: Senhor, arrume uma vaga para mim, eu já estou com o meu compromisso apertado, já estou perdendo hora, preciso chegar na hora, não posso me atrasar, arruma uma vaga para mim que seja bem em frente ao lugar onde eu tenho que ir. É um pequeno testemunho de que alguém que fica arrumando trabalho para Deus, né? E nós podemos dizer que aqui o trabalho não foi nem transformar Deus numa manobrista, mas Deus que arrumasse um estacionamento, um lugar para ela parar o carro dela, a fim de que ela chegasse a tempo no seu compromisso. A concepção que talvez muitas pessoas têm de Deus é a de que Ele está sentado no seu alto e sublime trono, olhando, observando a criação, vendo tudo o que está acontecendo de errado, tudo de errado que nós fazemos para, se necessário, nos punir ou então nos corrigir. Ou então, se tiver misericórdia e for bondoso, abençoar-nos e atender o nosso pedido. No entanto, quando lemos atentamente a Bíblia, percebemos que Deus não é estático. Percebemos que Deus não está parado no seu trono, na sua morada celestial, não se encontra de braços cruzados sem fazer nada, somente olhando para nós ou então olhando para a sua criação. Na Bíblia, encontramos um Deus dinâmico, um Deus em plena e constante atividade. Nas primeiras páginas, vemos que Deus está envolvido com a criação de todas as coisas. Nas páginas seguintes, deparamos-nos com Deus totalmente dedicado à comunicação e à construção de uma aliança segura e saudável para toda a humanidade. Também deparamos-nos com Deus que participa da libertação do seu povo que está escravizado no Egito. E este Deus caminha com este povo, acompanha este povo, protege este povo em toda a travessia no deserto. Na Bíblia, nos deparamos com um Deus que age na história para mudar toda a realidade de pecado e de injustiça. No Novo Testamento, Deus está envolvido num projeto de transformação mundial, que é a revelação e a manifestação do seu amor e da sua graça ao mundo todo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. São palavras de Jesus que mudam e alteram a nossa concepção de um Deus estático, de um Deus parado, para um Deus dinâmico, um Deus que age, um Deus que está envolvido sistematicamente em várias e várias atividades no âmbito da sua criação. Deus está fazendo muito mais do que sentado lá em cima, somente olhando para você ou para a situação caótica que se encontra o nosso país e o nosso mundo. E é esse Deus que servimos, um Deus dinâmico, um Deus que trabalha, um Deus que age, um Deus que está envolvido com as atividades da nossa vida, da humanidade e da criação. Em segundo lugar, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nos ajuda a entender ou então a indagar em que consiste esse trabalho de Deus. Para que Deus trabalha?
qual a finalidade do trabalho de Deus ou como é este trabalho de Deus. E de forma bem objetiva, de forma bem direta, eu indico que Deus trabalha para suprir as nossas necessidades fundamentais. Deus trabalha para suprir as necessidades fundamentais da vida humana. E destaco 3 dessas necessidades fundamentais. Deus trabalha para o nosso sustento físico e material. Deus também trabalha para que desfrutemos da sua paz, da paz como Shalom, e Deus também trabalha para a nossa salvação. Deus é incansável no seu trabalho para salvar a humanidade, para manifestar o seu amor gracioso, e faz isso por meio do seu Filho Jesus. E estas 3 necessidades fundamentais estão diretamente relacionadas ao trabalho, tanto ao nosso trabalho, ao trabalho humano, ao trabalho pessoal, ao trabalho diário, como também estão relacionadas ao trabalho de Deus. Em primeiro lugar, Deus trabalha para o nosso sustento físico e também para o nosso sustento material. No relato da tentação de Jesus, quando o diabo disse para que transformassem pedras em pães, Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesta resposta ao diabo diante da primeira tentação, Jesus acentuou que é a palavra de Deus que sustenta a nossa vida. No entanto, não deixou de reconhecer que a vida humana depende do pão, depende do alimento. De pão vive o homem, do alimento vive o ser humano, mas não só de pão, também da palavra de Deus. Todos nós sabemos que o alimento não cai pronto do céu. Embora isto tenha acontecido em certa ocasião, quando o povo de Israel estava passando pelo deserto. Mas o alimento e o que nós precisamos para viver não aparecem do nada. Não aparecem de forma automática ou então num passe de mágica em nossas mesas. E em toda a Bíblia, há forte relação entre os frutos da terra, entre o que nós colhemos da terra e a bênção de Deus. Se o alimento chega até a nossa mesa, é a manifestação viva do trabalho de Deus na terra. É a expressão viva da bênção de Deus em relação à terra, visando o nosso sustento. É nesta perspectiva que o autor do Salmo de número 127 escreveu, e o texto será projetado na tela: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar arduamente o dia inteiro, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Ele o dá enquanto dormem. Os frutos da terra que chegam à nossa mesa em forma de alimento, assim como os bens que nós possuímos, como consequência do nosso trabalho, são manifestações das bênçãos de Deus. O trabalho de Deus para o nosso sustento físico, a ação de Deus para tudo aquilo que é material e que precisamos para viver. Mas Deus não trabalha só para o nosso sustento físico e material. Deus também está envolvido com o trabalho a fim de que nós desfrutemos da paz, desfrutemos da sua paz, desfrutemos do Shalom. A paz de Deus é diferente da paz que muitas vezes idealizamos ou que depende de uma série de circunstâncias ao nosso redor. E as palavras de Jesus são bem claras nesta distinção. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como a dá o mundo. A paz de Deus é diferente, a paz de Deus é superior, a paz de Deus é melhor. A paz do mundo depende de fatores externos a nós.
A paz que o mundo pode dar é a paz pautada pela ausência de guerra, a ausência dos conflitos sociais. A paz do mundo é a paz onde as coisas estão sob o nosso controle, onde nós desfrutamos de alguns instantes, de alguns momentos de tranquilidade, mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus não vem de fora, a paz de Deus não vem do externo, a paz de Deus nasce em nosso interior. A paz de Deus é a paz que vem diretamente de Deus ao nosso coração, à nossa vida. A paz de Deus, enquanto shalom, é bem-estar integral, apesar das coisas não estarem da maneira como nós queremos ou então da maneira como nós desejamos. É a paz que está além do nosso estado psicológico ou então das situações favoráveis da nossa vida. Antes de tudo, a paz de Deus é paz com Deus. Uma vez que eu tenho paz com Deus, esta paz de Deus permeia e escoa por toda a nossa vida. Pode ser que eu não esteja me sentindo bem, mas eu tenho a paz com Deus e por isso eu sinto a paz de Deus em minha vida. Pode ser que eu esteja passando por vários problemas sérios na vida, mas Deus trabalha para que eu sinta a sua paz em meu viver. Pode ser que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está comigo, suprindo, me acompanhando e derramando da sua paz neste momento difícil, extremamente complicado, que é o vale da sombra da morte. Diante das palavras de Jesus, a paz de Deus já é dada. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. No entanto, nós precisamos, dia a dia, aprender a confiar em Deus e a desfrutar desta paz. E Deus trabalha para isso. Deus trabalha na sua vida, Deus trabalha na minha vida para que aprendamos a desfrutar da sua paz. Aprendamos a desfrutar do shalom. Esse é o trabalho de Deus, o trabalho incansável para que nós descansemos em suas mãos e desfrutemos da sua paz. Por fim, Deus trabalha até agora, e Jesus, o Filho, também trabalha para a nossa salvação. O maior interessado na minha salvação, o maior interessado na sua salvação é o próprio Deus. Quem faz tudo para nos salvar é Deus. Eu quero que você considere atentamente algumas afirmações que nós extraímos do Novo Testamento neste momento. E as afirmações são as seguintes: Deus nos criou, e se não bastasse Deus apenas ter nos criado, Deus ter dado a vida para nós, Deus firmou uma aliança conosco. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e se não bastasse tão somente enviar o seu Filho ao mundo para ensinar sobre o amor, sobre o perdão, este Filho, por amor, entregou a sua vida e morreu na cruz pelos nossos pecados. Com isto, Deus trabalha para firmar uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança melhor do que a primeira que Ele havia feito com a humanidade. Deus também colocou pessoas ao nosso lado para falar do quanto Ele nos ama, do quanto Ele deseja que nós conheçamos e desfrutamos da sua salvação. Pessoas que falam do seu amor, pessoas que dão testemunho da presença poderosa de Deus, pessoas que dão testemunho do que Deus pode fazer em nossa vida, nos dar uma nova vida, transformar o nosso ser. Mas se isso não bastasse, se não bastasse as pessoas que falam do amor de Deus para nós, Deus enviou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, do juízo e da morte. E esse Espírito Santo é quem faz morada em nós. Esse Espírito Santo habita em nós, o trabalho de Deus para a nossa salvação. Deus também levantou a igreja, fez com que a igreja surgisse, mas se não bastasse somente a existência da igreja, Deus nos dá a oportunidade e o privilégio para que participemos dela, a fim de desfrutar
da comunhão com Ele, ouvir e aprender da sua palavra, da sua vontade, assim como contribuir com a sua missão no mundo. Deus trabalha até agora e trabalha de forma incansável em nosso favor. Por amor, sofreu com a morte do seu Filho na cruz e no terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com isto, venceu o pecado, o juízo e a morte. Mas se não bastasse isso, se não bastasse Cristo ter morrido em nosso lugar, Cristo ter nos redimido dos nossos pecados, este mesmo Deus concede a promessa, a esperança e a certeza da vida eterna. Para concluir, Deus é o maior interessado na minha e na sua salvação. Ele está completamente envolvido com este trabalho em nos salvar, em realizar, em tornar concreto, visível em nossa vida, em nosso coração, o seu grande amor e a sua infinita graça para conosco. Para concluir, eu quero voltar ao texto que nós lemos. O texto do Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Encontramos nesse texto um homem que há 38 anos sofre com uma grave deficiência física. É alguém que não consegue trabalhar, que não é bem aceito pelas pessoas da sua época, é um homem que certamente não se alimenta direito, porque se alimenta das sobras que as pessoas dão a ele, ou então da prática da mendicância. É alguém que sofre com uma falsa esperança. A esperança de que um anjo desça e mova a água daquele tanque, e mesmo que isso acontecesse, um anjo descesse e movesse a água daquele tanque, é um homem que tem uma enorme frustração, porque mesmo que isso acontecesse, ele não tem ninguém que o coloque no tanque naquele exato momento. É alguém enfermo fisicamente, é alguém enfermo emocionalmente, é rejeitado pelas pessoas, e é alguém enfermo espiritualmente, porque naquela época era muito forte a relação do pecado com a enfermidade. Do pecado com a enfermidade. A enfermidade era a manifestação do pecado na vida da pessoa. Esta era a vida daquele homem, até o dia em que Jesus se colocou na sua frente e fez uma pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? E por meio de um breve diálogo, Jesus realiza a cura. Jesus realiza um milagre e diz: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Aquele homem obedeceu, pegou o seu leito e saiu andando. Para complicar a história, tudo isso aconteceu num dia de sábado, o que era proibido pelos judeus, que indagaram aquele homem porque justamente num dia de sábado carregava o seu leito, já que a lei ensinava que isto era errado, que isto era pecado. O homem respondeu que apenas obedecera a quem o havia curado, e ele apontou Jesus. Indo tirar satisfação com Jesus, os judeus receberam a seguinte resposta: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outras palavras, Jesus respondeu aos judeus: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também para o bem-estar físico e material de quem precisa e de quem passa necessidade. O meu pai trabalha até agora para que as pessoas desfrutem da paz de Deus, do bem-estar integral. E o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho para que pecadores sejam curados de suas enfermidades, para que pecadores sejam salvos. Como não servir e louvar a este Deus que trabalha incansavelmente para o nosso bem-estar físico e material?
Como deixar de adorar a este Deus que trabalha para que desfrutemos da sua paz, do Shalom? Como não entregar a nossa vida e confiar totalmente neste Deus que trabalha e faz tudo para a nossa salvação? Que Deus nos abençoe. Amém.